Bom, como eu dizia, eu tentei fazer uma resenha, lembrando todo o percurso, desde as últimas eleições presidenciais, eleições legislativas, os vários momentos que nós vivemos até chegar a este ponto. Mencionar que, a meu ver, a conferência de imprensa que foi dada pelo Procurador-Geral da República falhou ao não assegurar ao povo guineense que estava a fazer essa declaração de forma livre, sem qualquer tipo de coação, sem nenhuma encomenda. Porque pareceu mesmo ser uma encomenda. Desde logo, a intenção de me ameaçar e, de alguma forma, talvez me ter medo e evitar o meu regresso ao país. Estando no país, ameaças em como posso ser objeto de represálias. E, finalmente, não é? O que fica subjacente, que a partir de várias situações que se vão procurando, se pode constituir um processo que, eventualmente, amanhã poderá dar lugar a determinados impedimentos políticos. Dentro deste quadro, dois assuntos foram particularmente empolgados. A questão do resgate, não é? Que eu tentei sintetizar. Em relação ao resgate, muitas inverdades foram ditas. Muitas inverdades. Não vou repetir tudo o que eu falei, mas há 4 momentos fundamentais naquilo que o Procurador-Geral falou. Num primeiro momento, o Procurador-Geral considera que eu terei sido mencionado como testemunha. Ele estranhou o facto de não haver um processo contra mim, e vai daí que o processo principal era arquivado, mas surge um outro processo no qual eu apareço como suspeito. Num segundo momento, que teria sido fui eu, a dar ordens, a dar instruções ao Ministro de Economia e Finanças. Isso configuraria um crime. Num terceiro momento, que ele mencionou vários cheques que saíram do Tesouro Público, deixando no ar, não é? Ao mencionar a corrupção, que eu teria beneficiado, de alguma forma, desse movimento de cheques. Estranhou o facto dos privados terem sido objeto de resgate e continuarem com as suas dívidas pendentes nos bancos. Portanto, eu tentei explicar, começando por este ponto, que o estranhar é que é estranho. Porque nunca o governo pretendeu substituir os privados na dívida que contraíram com a banca. A operação feita pelo governo visou dotar esses privados de alguma almofada financeira para poderem continuar a sua operação e dilatar os prazos de pagamento. Primeiro. Segundo, em relação aos movimentos de cheques. Se são cheques do Tesouro Público, a minha dificuldade é compreender como é que ele consegue destrinçar que cheques é que fazem referência a esse montante e que outros cheques pertencem a outras despesas. Mas isso não é importante para mim. O que é importante para mim é saber se eu assinei algum desses cheques. É importante para mim saber se eu fui beneficiário de algum desses cheques. Ou se dentre os assinantes e os beneficiários, alguém me mencionou como beneficiário de algum montante resultante dessa operação. Outro aspecto foi a menção que ele faz de somas avultadas em relação aos pagamentos do advogado, portanto, do jurista que tratou do assunto. Portanto, se ele fala de somas avultadas e se o Tesouro Público foi prejudicado com base nessa operação, eu gostava de saber o que é que ele está a fazer para poder corrigir essa situação. E já agora, talvez, confirmar se o tal advogado mencionado, não é, em algum momento fez alguma referência em como teria passado parte desse montante ao Domingos, ou o Domingos teria sido beneficiário dela. E eu terminei essa questão sobre o resgate, não é, fazendo referência à questão principal, que é a ordem que eu dei ao Ministro das Finanças. Primeiro, para dizer que o Ministro das Finanças não é uma pessoa que eu encontro na rua e que eu decido outorgar poderes
para, enquanto membro do governo, poder as exercer. Não, é o Ministro das Finanças. Portanto, é a autoridade dentro do governo para lidar com assuntos que têm a ver com a contração de dívida, a sua inscrição no orçamento, etc, etc. Portanto, eu mencionei os vários momentos em que o então Presidente pediu-me claramente, em alguns momentos a título privado, noutros momentos publicamente, que houvesse alguma operação no sentido de aliviar a dívida do setor privado. Em setembro, considerei que não havia condições. Em dezembro, considerei que não havia condições. Depois da realização da mesa redonda de março de 2015, aí sim, achei que vamos ver como é que conseguimos montar a operação. Mas mesmo assim, eu assinei a autorização no dia 1 de julho de 2015. Autorizei o Ministro das Finanças a abrir a negociação com a banca para o alívio da dívida do setor privado. No dia 12 de agosto, eu fui exonerado das minhas funções. Exonerado das funções, houve um hiato entre a minha exoneração e a entrada em função do novo primeiro-ministro, que aconteceu só em outubro. E esse processo foi consumado em novembro. O que eu tenho a ver com o processo? Se não é uma encomenda e uma tentativa de me associar a esse caso, o que eu tenho a ver com esse processo? Então, é essa a questão. Em relação aos 6 bilhões que foi transformado na grande bandeira contra o Domingos, contra o PAI Terranca e contra o PAIGC, a única coisa que eu disse é o seguinte: quando se lançou para o ar a questão dos 6 bilhões, todos nós manifestámos a nossa satisfação pelos montantes em causa, pelo timing para a sua realização, pelo facto de não estarmos informados. Mas depois, aos poucos, fomos recebendo alguma informação. E hoje não pode deixar de ser, não é, uma grande surpresa quando damos conta que dos 6 bilhões que se está a falar, 3 bilhões foi para um conselheiro do Presidente da República, que continua a ser conselheiro neste momento. 1,2 bilhões foi para um empresário. E é desse montante que o empresário fez o pagamento dos valores que o Presidente da República anunciou, em como tinha dado 400 milhões a um partido, 300 milhões a um outro partido. Ou seja, dos 6 bilhões de que se fala, 4,2 bilhões foi para muito próximo do Presidente da República. Por isso é de facto estranho. E eu, utilizando aquilo que eu disse no início da nossa comunicação, faço esta conferência de imprensa neste momento para alertar a opinião pública nacional e internacional, para não perder o foco sobre os assuntos essenciais. E para mim, os assuntos essenciais é que o nosso país voltou a ser falado não pelos melhores motivos, mas por um avião que continua no aeroporto, por uma bagagem que foi queimada, mas que não deixou de nos colocar um rótulo do qual não nos orgulhamos, do facto de estarmos já a consumir os 5 meses de mandato, os 5 últimos meses do mandato do Presidente da República, sem que ele faça a marcação da eleição presidencial. E, portanto, termino aqui para dizer que o Presidente podia, muito tranquilamente, ter convocado uma reunião do Conselho de Estado ou convocar o Presidente da República, da Assembleia Nacional Popular, para juntos podermos encontrar soluções. Em vez disso, o que nós vemos é continuar a haver assalto às instituições. Assaltou-se o Supremo Tribunal, assaltou-se a Assembleia Nacional Popular e agora não sei qual será o próximo. Então, só duas questões rápidas para acabar de esclarecer. Isso tudo que está a dizer, pelo que interpreta, é para o afastar de concorrer a eleições. É só isso ou tem também outras consequências, nomeadamente para a sua integridade? Repara, tudo o que tem a ver com integridade, segurança, eu coloco numa perspectiva global. Qual é o guineense hoje que vai para casa e dorme tranquilo? Muito pouco. Basta querer ser dono da sua opinião e da sua razão. E é por isso tudo que nós devemos lutar. Se eu me sinto mais ameaçado, provavelmente é por estar no lugar em que eu estou. Portanto, isso dá-me o privilégio de poder perceber melhor o que se passa na sociedade, mas também dá-me o privilégio da minha voz poder ser ouvida mais longe. Por isso, eu só me coloco
à disposição do povo guineense para continuarmos a fazer aquilo que pensamos que deve ser feito. Aliás, eu aproveitei esta comunicação para encorajar o Presidente da República a fazer aquilo que ele sabe que deve fazer. Porque eu tenho certeza que o Presidente, quando está sozinho, a sua consciência o aconselha. E quando é assim, ele sabe o que tem que fazer. Mas depois, está na companhia de gente que está mais preocupada com o seu bem-estar e incitam-no a violar, a ir contra as leis da República, a não respeitar a Constituição. E vai agravando a situação que já é grave. Por que é que o senhor não foi hoje à anunciada reunião ou sessão do Presidente aos partidos políticos? Eu comuniquei ao Sr. Presidente da República, por via de uma correspondência, as razões para esse efeito. Eu penso que deixo a análise dessa entidade competente decidir se quer divulgar, estar aqui a divulgar aquilo que mereceu um tratamento privado com o Presidente não me parece muito elegante. E em relação às eleições? Acha que vai haver eleições? Não, sabe, quando nós tratamos com órgãos de soberania, nós devemos afastar das suposições. Nós devemos trabalhar com factos. Devemos trabalhar com a realidade. Não é? Quando o Presidente deixa que cada um, porque somos 1.200.000, quase 2 milhões de cidadãos, se cada um tiver que adivinhar se vai acontecer ou não vai acontecer eleições, promovemos a anarquia. E não pode ser. O que nós estamos a fazer, nós enquanto cidadãos, nós enquanto Assembleia Nacional Popular, eu enquanto Presidente da Assembleia, estou a dizer ao Presidente da República, já entrou nos 5 últimos meses do seu mandato. Quem o aconselha a não marcar eleições presidenciais é tudo menos seu amigo. Quem o aconselha a continuar a violentar outros órgãos de soberania não é seu amigo. E, portanto, nós todos, enquanto cidadãos, enquanto titulares de órgãos, devíamos aproveitar as oportunidades que a Constituição nos dá para tirar o povo guineense da incerteza. Convocar eleições atempadamente, criar condições para que essas eleições sejam livres, justas e transparentes. E as legislativas? Eu estou a falar de todas as eleições. Eu, por mim, falava só de eleições presidenciais. Porquê? Porque saímos de eleições legislativas em 2023. Portanto, devíamos concentrar o pouco de recurso de que dispomos a preparar eleições presidenciais. Porquê? Porque essas são indispensáveis. São indispensáveis. A partir do dia 27 de fevereiro, corremos o risco de ter uma vacatura. E vacatura é sempre um sítio de potencial conflito. E nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. A Guiné já passou por tanta coisa que a última coisa de que precisa é isso. Do pouco crioulo que entendo, acho que o senhor disse que já a vossa coligação já apresentou o documento necessário para... Sim, mas eu falei isso a explicar outra coisa. Porque muita gente estranhou nós contestarmos a forma como o Supremo Tribunal está a tratar o processo, contestarmos a forma como a CNE está constituída, está caduca desde maio de 2022 e, entretanto, nós entregarmos a nossa candidatura. Eu comecei por explicar que trata-se de uma lei. Não é? Nós não podemos viver numa república e não respeitar as leis. A lei diz que 60 dias antes da data fixada para eleições, não é? Todos os participantes desse processo eleitoral devem depositar a sua candidatura. Depois, a interação que pode acontecer entre o Supremo e os candidatos, isso é outra coisa. Mas o depósito da documentação formal deve acontecer até 60 dias. Ora, eu penso que todos nós acompanhamos pela comunicação social que há uma coligação em processo de formação que só assinou os papéis ontem. Ora, ontem, se o meu calendário está bom, é 30 de setembro. E o prazo já acabou desde dia 25 de setembro. E, portanto, estamos todos atentos para ver se é mais uma derrogação que vai acontecer por se tratar de uma entidade especial no meio daquilo que todos nós devíamos representar.
Era a explicação que eu dava. Estava suposto a falar com o presidente em global, se encontrar-se com ele e a dialogar Em qualquer momento. sobre a situação em geral da Sobre Guiné-Bissau? tudo, sem qualquer precondição. Eu nunca coloquei precondição para falar com seja quem for. Nunca. Isto é algo que eu acho ter aprendido e vou tentar preservar. Eu não coloco precondições para contribuir naquilo que pode tirar o meu país de uma situação de crise. Hoje, independentemente de quem impõe a sua vontade, o espírito dos guineenses não está tranquilo. E quando o espírito do guineense não está tranquilo, nós que somos titulares de órgãos de soberania, temos que nos sentir confrontados. Esse é o apelo que estou a lançar. E sei que falo isso em nome também dos outros presidentes de outros partidos que também gostariam de poder ter essa capacidade.